Entrevista com a Denise Rochael, autora do livro Meus Primeiros Traços, da coleção IAB de Pré-Escola. Denise, de onde saíram as ideias para o livro de arte Meus Primeiros Traços? A minha formação em Belas Artes, e eu sou autora e ilustradora de livros infanto-juvenis e educadora de artes também. Então é como se o pacote estivesse pronto para fazer o livro. É parte da vida. É parte da vida. E esse título, Meus Primeiros Traços, de onde vem esse título? É uma coisa até meio direta mesmo, porque são as primeiras tentativas de desenho, a ideia do projeto é exatamente isso, é iniciar os meninos de 4, 5 anos de idade no aprendizado da arte, então são as primeiras tentativas de formar o trabalho, o desenho, os meus primeiros traços, é isso exatamente. Como você escolheu os conteúdos do livro? Inicialmente foi pensado no esqueleto do projeto, então os conteúdos vieram a partir daí. Eu pensei no projeto da forma, eu dividi a arte em 3 etapas, de uma forma essencial assim, na ideia do que é arte, para que isso orientasse bastante o professor e o aluno, fosse facilitador para eles a compreensão disso. Então, a ideia inicial, o que foi? Ponto, a linha e o plano, né? E a partir daí foram criadas as atividades e o conteúdo de todo o projeto, de todo o livro. Por que ponto, linha e plano? Ponto é o começo de tudo, né? O ponto é o começo da ideia, é o começo da criação, é o começo de tudo. A linha é a parte bidimensional, a linha aberta, é o desenho, é o movimento do ponto, né? Então é uma coisa bem essencial nessa compreensão da forma, da criação da forma. E o plano dá volume para isso, dá sustentação para isso, a linha fechada, criando forma. Então a criança vai aprender a trabalhar essa forma fechada, com cor, com contraforma, e isso tudo é indicado no livro de uma forma muito objetiva e orientadora. Bom, a estrutura então claramente sai daí. E como é que saem as atividades? Onde é que entra a sua criação, né? Tem uma área sobre ponta, uma área sobre linha, como é que vão saindo as atividades? Eu quis que esse livro inicialmente fosse atraente para a criança, que essa criança sentisse vontade de fazer as atividades, que as atividades fossem um brinquedo, como um brinquedo. Na verdade, eu desenhei minha vida inteira, desde criança, acho que desenhar era meu brinquedo, isso é uma ideia que fica muito clara para mim. Então eu queria que a criança aprendesse a noção de representação, o ponto de uma forma bem que encorajasse a ele a fazer esse trabalho. Então as atividades do ponto, que são trabalhar com a ponta do dedo, o menino vai molhar a tinta na ponta do dedo, a partir dali ele coloca aquele pontinho, naquele pontinho ele pode fazer uma formiguinha, uma aranha, um peixinho. Então o menino ainda não sabe, a criança ainda não sabe representar em desenho. Então existem caminhos que a professora vai acompanhar no livro, e isso também para ela vai ser orientador, porque vão facilitar a representação desse menino. Ponto, ele vai brincar formando bichinhos com a ponta do dedo, ele pode criar situações de composição, pintando, fazendo formas com pontinhos. Depois a linha eu venho também trazendo atividades bem fáceis para a compreensão do menino e também que encoraje ele a criar trabalhos, né? E faço uma iniciação de artistas que trabalhavam com as linhas e coloco também um pouco de referência, por exemplo, da pintura corporal indígena brasileira, que é toda trabalhada com linhas também. E no plano, aí eu já começo a trabalhar a forma, começo a trabalhar um pouco de perspectiva, sendo que no inicinho do plano eu vou trabalhar
a forma fechada, essa forma com cor, essa forma em relação a uma outra forma, a forma dentro e o que está fora, que é a forma e contraforma. Então, que são noções básicas da arte e a partir daí a criança pode ousar criar, pode acreditar que ela também é capaz de fazer. Essa ideia, portanto, da estrutura é muito clara na sua exposição e no livro. A sequência das atividades dentro de cada parte também é muito clara. Agora a pergunta é, o professor precisa seguir essa sequência, ele deve seguir essa sequência, ou ele pode trabalhar o livro em qualquer ordem? Qual que é a sua recomendação? Eu acho que ele deve seguir a sequência. Eu acho que a sequência vai indicar o caminho de um caminho facilitador para a compreensão da criança e aí para a didática do professor também. Agora, o professor pode ficar livre para buscar referências na própria vida, na cultura, no ambiente deles. Então, ele vai trabalhar uma atividade e, se ele puder relacionar a atividade que ele está fazendo com alguma coisa que tenha a ver com a própria vida deles, com o cotidiano, e pedir com que as crianças tragam de casas algumas coisas que elas podem relacionar com o que eles estão fazendo, isso é muito enriquecedor para o trabalho. Bem, você está falando então da relação já um pouco da arte com a vida, do mundo da representação. O que é razoável se esperar de uma criança de 4, 5 anos na pré-escola aprender em termos de arte, em termos de conceitos, em termos de técnicas, em termos de habilidades, ou mesmo em termos de critérios de apreciação artística? Bom, eu acho que isso é uma coisa meio perigosa, essa expectativa que a gente tem com o resultado ou mesmo com a resposta da criança. Eu acho que a arte é uma surpresa e a professora deve principalmente trabalhar com a ideia de que aquele momento, a atividade com a arte, é diferente de uma atividade pedagógica, uma aula de matemática, uma aula de português, que aquele momento seja um momento de relaxamento entre a professora e os alunos, que a criança encontre principalmente prazer na atividade que ela está fazendo. Eu acho isso muito importante. E as respostas virão com o tempo. Não é uma coisa previsível, mas a minha experiência de arte me diz que a arte, eu sei, e não só eu estou dizendo isso é uma coisa mais que sabida, que a arte é transformadora e com o tempo a criança, à medida que ela vai conhecendo o material, entrando em contato com esse material, brincando com esse material, ela vai descobrindo a sua forma de representar, isso vai dando a ela um retorno de uma autoestima. Na verdade, a imaginação, ela é muito diferente do resultado. Então, a imaginação deve ser estimulada. O resultado, ele é uma consequência. O processo é muito mais importante que o resultado. Então, existe uma distância tão grande na imaginação e no resultado que pode gerar frustrações e o resultado ele pode causar surpresas ou frustrações. Ainda que esse trabalho vai tocar a intuição dessa criança, a sensibilidade, e ela vai aprender várias coisas com esse trabalho, ela vai aprender a escolher. A escolha é uma coisa que pode ser muito formadora nessa educação, né? Porque se ela tem um resultado negativo, a próxima vez que ela for trabalhar com aquele material, ela já sabe que aquele material, se você trabalha com ele daquela forma, você tem um resultado negativo, então ela vai aprender esses critérios aos poucos. Deve se preparar para isso e o professor tem que estar ali como uma sustentação daquele trabalho. Como que eu digo isso? Ele deve estimular a criança na sua imaginação. É muito importante que a criança, porque a criança ela não sabe o que ela está fazendo. Então, ela muitas vezes ela vai comparar o trabalho dela com o coleguinha, ela vai achar que ela não sabe, que o dela não está bom, e ela deve ser sempre estimulada. E o que o professor deve fazer, e isso é muito importante, é ensinar para essa criança a importância daquele momento.
e aprender a respeitar o seu trabalho, a respeitar o material desse trabalho que ela trabalha. Então, como que ela vai respeitar esse material? Sempre o professor deve trabalhar a limpeza das mãos, a higienização do ambiente com a criança. Não deve se preocupar tanto com se ela está sujando o ambiente, mas o trabalho dela, as mãos, as tintas, sempre que ela for colocar um pincel numa tinta, trocar aquele pincel, ela deve ter um copinho de água para ela, que ela limpe aquele pincel, enxugue num papel higiênico, num papel absorvente, para colocar o pincel numa outra tinta para ela. Porque se ela mistura uma tinta com a outra, ela estraga o trabalho, ela estraga o material. Então, essa consciência dessa ordem, isso é o professor que vai dar. Qual que deve ser o peso relativo da pintura, do desenho, em relação a outras formas de expressão artística durante essa fase inicial da pré-escola? Eu acho que não deve haver um peso numa forma de linguagem. Todas as formas de linguagem são canal de expressão para o que a criança quer representar. Então, ela pode trabalhar com o desenho, ela pode trabalhar com como eu sugiro nas atividades, ela vai trabalhar com papel enroladinho, com botão, ela vai trabalhar com... Existem várias formas, ela pode inclusive buscar materiais que eles têm, eu volto a insistir nisso, que eles têm no cotidiano deles, que eles trabalham. A criança vai trabalhar aquela atividade, a partir dali ela pode conversar com os meninos, com qual outro material, com que mais a gente pode fazer com trabalho com linha, vamos fazer com arame, vamos fazer com cordão, vamos fazer com papel enrolado, Então é importante que tudo que seja trazido para a aula deve ser aproveitado. Bom, aí a gente chega perto do conceito, quer dizer, o que é atividade, o que é artesanato, o que é arte, onde que entra a arte em relação apenas ao fazer qualquer coisa? Então, será que nesse momento é importante a criança saber o significado da arte, o que é arte? Eu tenho a impressão que esse conceito, essa conceituação do que é arte, cria um mito em cima da arte, que distancia a criança da possibilidade de fazer. E a arte fica quase uma coisa inatingível. Então, a arte é possível, a arte é necessária, a arte ela é formadora e principalmente libertadora. Então, o que é importante nessa iniciação, esse canal de expressão, é isso que vai motivar a criança a buscar representações e encontrar. A arte ela é transformadora, à medida que a criança se coloca e se expressa, ela vai aprendendo outras formas de se colocar, ela aprende a olhar de outra forma as coisas, e isso que é surpreendente na arte. Você usa alguns quadros de artistas conceituados, quer dizer, a arte tem a sua hierarquia, tem coisa que tem mais valor artístico do que outra, quer dizer, então pode ser cedo para a criança talvez se apropriar disso, mas não inexiste a ideia de uma hierarquia de valores de artistas que são reconhecidos por algumas características. Qual que foi o seu critério para trazer, a razão e os critérios para trazer esses autores para integrar esse livro? Olha, inicialmente esses artistas, eu tive que escolher alguns, gostaria de colocar vários, né? E poucas referências, gostaria de que as professoras que fossem fazer esses trabalhos de arte, como eu, como educadora de arte, sempre levei meus livros de arte para os meninos que eu dava aula. E como é rico essa informação. Então, esses artistas, eles foram escolhidos inicialmente porque as crianças vão conseguir compreender o trabalho desses artistas. Eles têm uma ligação com o projeto, com a proposta de linha, de ponto, de plano. Esses artistas têm uma linguagem lúdica. Eu vou colocar Miró, vou colocar Paul Klee, tem Paul Klee no livro, tem Pollock, que era um artista
completamente louco, que respingava. Algumas pessoas falavam que ele pintava, era a mesma coisa de colocar o pincel no rabo de um macaco, que ele ia pintar igual o Pollock. Então o Pollock, mas não, quando ele pintava, ele colocava a tela no chão e ele vinha respingando a tinta, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Então são artistas que eu escolhi que vão representar as ideias que são trabalhadas no livro, apesar de ser artistas consagrados, como Kandinsky, que trabalhou a linha. Busquei alguns artistas brasileiros também, trabalhei com Volpi. Volpi, por exemplo, o início da carreira de Volpi, ele tinha uma pintura tradicional, um desenho duro. Durante o processo da profissional dele, a história da pintura dele, ele vai cada vez limpando mais a forma, até que no final ele chega em bandeirinhas, em hastes pintadinhas, como são as hastes de festas juninas, essas festas com bandeirinhas. Então eu quis buscar uma arte que a criança pudesse absorver e que ela pudesse trabalhar em cima daquilo, reciclar aquele trabalho. Então, e outros artistas também que eu busquei, como Picasso, como Basquiat, que são artistas que revolucionaram a forma. Então, eles, em algumas atividades, tem uma atividade que eu acho ela muito interessante para a professora trabalhar, que eu pergunto o que é feio e o que é bonito. Então, eu acho esse tema muito interessante para a professora trabalhar em sala, porque são tantos conceitos que valorizam a beleza e excluem o que é feio. E a ideia a arte, ela revoluciona a ideia do que é belo e do que é feio. E o que é belo na arte? O que é belo é aquilo que transmite a verdade que te faz acreditar naquilo que você está vendo. Então eu acho que isso é mais importante que fazer um trabalho bonitinho, é você ser autêntico naquilo que você está fazendo. Então a criança vai aprender a organizar o trabalho dela, a fazer um trabalho limpo, a escolher uma forma de representar, porque ela vai conhecendo o processo de desenhar, o processo dessa representação. Mas ela vai descobrir que a beleza ela pode ser uma coisa completamente fora de padrões, de chavões, e isso é muito interessante para ser trabalhado com as crianças. Ou seja, você está dizendo que há critérios, mas não há uma definição de cada critério. O processo de descoberta que é parte do processo da educação artística. Nessa linha, por exemplo, há vários conceitos, né? Você já deu o conceito, tem o ponto, tem a reta, tem o plano, tem até a relação entre isso, tem a dimensão, todos são conceitos que a criança vai aprendendo. Um conceito em particular que pode evocar no juízo de valor é o conceito de harmonia, não é? Harmonia de cores, etc. Como que é isso? Como que o professor lida com isso? Ele está ensinando que o que é harmônico é certo, o que não é harmônico é feio? Como é que relaciona o harmônico com o belo, com o feio, com o juízo de valor numa classe de educação artística? Eu acho que isso é muito intuitivo. É aquilo que eu falei. A criança, ela vai aprender fazendo. Então, quando ela colocar uma tinta marrom, misturar uma tinta marrom com uma tinta azul, e ela vai sentir que aquilo ficou pesado, que aquilo ficou meio escuro num canto, a própria necessidade vai fazer com que ela coloque uma outra tinta que vibre do outro lado, um amarelo, um vermelho. Ela própria vai compreender, vai intuir o equilíbrio nessa composição. Então, eu acho que esses conceitos, nessa iniciação, eles não importam tanto. A criança, ela vai aprender fazendo. Esse é o grande... Mas há algum papel do professor em chamar a atenção, estimular, observar, sugerir algum teste? Ou ele deve deixar que as crianças sempre descubram por sua conta? Eu acho que o professor deve sempre dialogar com a criança e dar a ela o espaço para ela. Seria muito interessante que antes das aulas, o professor, já conhecendo a atividade que ele vai trabalhar,
ele abra essas aulas com uma roda, por exemplo. Então, fala, hoje nós vamos trabalhar tal atividade e o livro sugere que a gente faça isso. Então, nós vamos ter essa experiência. Como que vocês acham? De repente, ela já pode iniciar um diálogo sobre o que vai ser feito. E no final da atividade, se ela também tiver a oportunidade de abrir uma roda e perguntar para a criança como ela percebe, o que ela sente, de como ela vê aquele trabalho, se ela ficou satisfeita, se ela acha que aquele trabalho ela conseguiu representar aquilo que ela queria, se ela estava pensando, era sempre diálogo. Eu acho que o diálogo é muito interessante. Bom, você explicou no início dessa entrevista que o livro tem uma estrutura, tem uma sequência, que você recomenda que isso seja seguido porque há uma intencionalidade por trás disso. Qual que é a melhor maneira, a seu ver, de um professor se preparar para uma atividade específica? Que cuidados ele deve ter antes de entrar na sala de aula? Primeira coisa, ele deve saber a atividade que ele vai trabalhar. Se ele próprio trouxer referências, outras referências daquela atividade, ele vai estar enriquecendo aquele trabalho. Porque o que é criatividade? A criatividade é o que cada um tem a sua capacidade de representar, a sua capacidade de se expressar, e a cultura, o que está em torno daquilo, o que está em volta daquilo. Então, o Brasil tem uma cultura riquíssima com várias formas de expressão, de todas as linguagens, em todas as formas de linguagens. A professora pode enriquecer essa atividade trazendo qualquer referência que ela acha que tem a ver com aquela atividade. Se ela está envolvida no processo da atividade, ela vai saber o que ela tem, que ela pode relacionar aquilo. Pode ser, inclusive, alguma música, pode ser várias coisas. Ela pode ter uma poesia que faça com que ela... que dê um gancho ali, que faça... Então, eu acho que é uma aula aberta. A atividade de arte é uma aula aberta, onde se a professora está envolvida no projeto e se os alunos estão envolvidos, eu acredito que pode ser uma aula muito prazerosa e aberta para que as pessoas se coloquem, para que as pessoas se expressem de todas as formas. Quer dizer, de um lado você está falando, o professor deve ter uma clareza muito grande sobre o objetivo daquela atividade e as maneiras de conduzir. E de outro lado, uma abertura de espírito para poder lidar com as reações das crianças e encaminhar essas reações para que a criança possa produzir algo, se expressar diante daquele estímulo. É isso? Exatamente. A criança, quando ela percebe o envolvimento do professor, quando ela percebe essa aproximação, essa relação de confiança, é muito importante para a criança se soltar no trabalho e o resultado com certeza vai ser muito mais rico. Para concluir, que conselho que você tem para aquele professor que diz: mas eu não tenho jeito para arte, eu não tive uma formação artística e vejo um livro assim tão bonito igual o seu, não é? Como é que eu posso utilizar isso de uma maneira bonita, criativa, que atinge os objetivos? Vamos fazer aula junto, experimenta fazer as atividades, experimenta pôr a mão na tinta. Não tem nada mais prazeroso do que trabalhar com a arte. Eu acho que a professora ela também pode ser tocada pela atividade, ser tocada na sua sensibilidade, na sua intuição. E eu acho que esse livro de arte é um livro para o professor e para o aluno. Denise, quando eu fui preparar essa entrevista, eu perguntei a vários professores que tipo de pergunta que vocês querem fazer para a Denise, e várias delas eu fiz aqui. E a última que eu guardei para o final é: quais são os seus artistas preferidos e por que eles são os seus preferidos? Olha, são esses. Esses e mais um tanto, mas com certeza esses são preferidos. E eu sou uma pessoa que, dentro da arte, meu olhar com a arte, eu gosto muito da irreverência do artista. Eu gosto muito do artista que transforma. Picasso, por exemplo, eu acho que ele é um artista maravilhoso. O Basquiat,
que o Basquiat era um pintor de rua, ele pintava as paredes e foi criando aquele universo maravilhoso de arte. Eu gosto de muita cor, eu gosto de ousar no trabalho de arte. Quando eu busco pintar, quando eu busco fazer um trabalho de arte, eu acho que é um momento de concentração muito especial, onde a arte ela tem que falar por ela mesma, é um diálogo que você mantém com o trabalho. Então, a arte é uma coisa maravilhosa, uma companhia maravilhosa.